Na noite em que me mandaram ir embora, eu estava parado na cozinha segurando meu celular, não para ligar para alguém, só segurando mesmo, daquele jeito que a gente faz quando precisa manter as mãos ocupadas enquanto a cabeça tenta entender o que está acontecendo. Minha mãe estava no balcão, de costas para mim. Meu pai estava na poltrona da sala, com a TV ligada, o volume naquele nível que significa que ele não precisa participar de nada. Minha irmã Kira estava encostada no vão do corredor, com uma mão apoiada no peito, o rosto montado numa expressão suave, frágil e muito, muito ensaiada. Eu olhei para o celular, depois peguei minha bolsa e saí pela porta da frente. Mas essa história não começa aí, deixa eu voltar 3 semanas. Era uma terça-feira de outubro, eu sei porque as lixeiras de reciclagem ainda estavam no fim da garagem. Meu pai esquece de trazê-las de volta toda semana, e eu sempre acabo fazendo isso quando vou lá. Segurei as alças, empurrei pelo caminho de cascalho e entrei sem bater. Parei de bater na porta uns 4 anos atrás, ninguém nunca percebeu. A cozinha tinha cheiro de molho de soja e de algo queimado no fundo de uma panela. Minha mãe estava no fogão, de costas, mexendo uma panela que nem precisava ser mexida. Ao lado, encostado no suporte de papel toalha, o celular dela estava ligado, tocando um podcast de crimes reais em volume baixo. Você não precisa fazer isso, ela disse, ainda sem se virar, sobre as lixeiras, como se fosse ela quem fosse buscá-las, mas não era. Eu não respondi. Tem uma coisa que você precisa entender antes de qualquer coisa, eu não sou uma pessoa dramática. Eu não guardo mágoas como quem coleciona, organizando por ano e motivo. Eu trabalho como gerente de projetos numa empresa de logística em Neapville, vivo de planilhas, prazos e da pergunta qual é o caminho mais eficiente daqui até ali. Quando algo me incomoda, eu anoto mentalmente, arquivo e sigo em frente. Só que esse arquivo já estava cheio, eu só ainda não sabia. A Kira está lá em cima, disse minha mãe, ela não está se sentindo bem. Abri a geladeira e peguei o molho de salada que ela tinha pedido para eu comprar no caminho, aquele rente de garrafa de apertar, e coloquei na segunda prateleira, atrás do pote de picles. O que foi dessa vez? Eu perguntei, mas saiu errado, eu queria dizer de forma neutra, quase clínica, só tentando entender, mas os ombros da minha mãe se mexeram um pouco, só o suficiente. Desde a tarde, ela disse. Ela tomou alguma coisa? Ela não gosta de colocar essas coisas no corpo. Fechei a geladeira. Então ficou assim, o molho na segunda prateleira, a Kira com dor de cabeça, os ombros da minha mãe tensos como se esperassem um impacto, e o podcast no balcão descrevendo em detalhes como uma mulher em Ohio ignorou 18 sinais de alerta. Eu comecei a arrumar a mesa. Quero te contar uma coisa sobre as dores de cabeça da minha irmã. Quero falar disso com o máximo de compreensão que eu consigo, porque eu realmente acredito que a dor existe, mesmo quando ninguém consegue ver. E eu cresci ouvindo isso da minha mãe o tempo todo. Mas as enxaquecas da Kira, com o passar dos anos, ganharam uma característica bem específica, elas sempre apareciam exatamente quando surgia algo que ninguém queria fazer, e iam embora de forma quase milagrosa uns 20 minutos depois que outra pessoa resolvia a situação. Ela tinha 26 anos e parecia ter o sistema imunológico de uma criança frágil de um romance antigo e meio sombrio. Naquela noite, ela desceu para o jantar com uma aparência quase transparente, segurando o corrimão com as 2 mãos, e se acomodou à mesa de um jeito que, sendo bem preciso e sem querer soar cruel, parecia ensaiado, cabeça levemente inclinada, uma mão solta no colo. Meu pai levantou da poltrona e ajustou a luz da sala de jantar sem ninguém pedir. Minha mãe serviu a Kira primeiro. Eu me servi sozinho. Como foi seu dia? Meu pai perguntou, e eu levei um segundo para perceber que era comigo. Foi bom, consegui fechar a conta dos Henderson. Bom, ele respondeu, voltando a atenção para o prato. Minha mãe cortava o frango da Kira em pedaços menores sem que ela pedisse, e Kira simplesmente aceitava, sem nem levantar o olhar, com aquela expressão suave de quem sofre em silêncio e com elegância. Eu observei as mãos da minha mãe no movimento da faca, cuidadoso, preciso, daquele jeito que você usa quando está alimentando alguém que depende de você. Eu sei cozinhar bem, comecei a fazer minhas próprias refeições aos 14 anos, porque foi nessa idade que entendi que esperar alguém perceber que você está com fome é, por si só, um tipo de dieta. Sei perfeitamente como cortar um frango, mas ninguém corta minha comida em pedaços desde que eu tinha, talvez, 5 anos. Não estou te contando isso para provocar pena, estou dizendo porque aquele meu sistema interno de guardar tudo já estava cheio,
e eu continuava adicionando mais coisas. Depois do jantar, lavei a louça enquanto minha mãe ajudava a Kira a subir as escadas. Meu pai trouxe o prato até a pia, colocou dentro da panela que eu ainda estava esfregando e disse um bom jantar do mesmo jeito que alguém comenta bom tempo, como uma observação neutra, não exatamente um elogio. Terminei de lavar tudo, limpei o balcão e apaguei a luz da cozinha. Meu celular estava ali onde eu tinha deixado antes do jantar, virado para baixo, como sempre faço quando estou em um lugar que me faz querer estar em qualquer outro. Peguei o aparelho e vi uma notificação de mensagem, o nome dele na tela. Abri esperando algo simples, talvez sobre a volta para casa ou perguntando se eu tinha esquecido o guarda-chuva lá em cima, já que isso tinha acontecido no mês passado. Mas a mensagem não era sobre nada disso, na verdade nem era para mim. Mãe, ela fez aquilo de novo hoje à noite, só ficou lá sentada deixando o clima pesado. Eu nem consegui comer. Desculpa. Eu sei que você já está cansada de ouvir isso, mas eu não sei por quanto tempo ainda vou aguentar. Eu li a mensagem 2 vezes, depois uma terceira. A cozinha estava escura. O podcast no celular da minha mãe tinha terminado enquanto a gente jantava, e ninguém colocou outro. Fiquei ali, no silêncio, lendo aquilo mais 4 vezes. E na 4ª vez, algo mudou dentro de mim, no peito, mas não é nenhuma daquelas palavras comuns que as pessoas usam para descrever esse tipo de coisa. Era mais pesado que raiva, mais calmo também, como algo que chega para ficar por muito tempo. Eu não respondi. Não chamei a Kira lá de cima para dizer que aquela mensagem tinha vindo por engano. Não fui até o quarto da minha mãe bater na porta. Eu fiz algo que nunca tinha feito antes na minha relação com a minha irmã, tirei um print da tela e guardei o celular no bolso. Depois juntei minhas coisas, dei boa noite pro meu pai e dirigi de volta pro meu apartamento, no escuro. No meio do caminho, já na estrada, lembro de pensar que eu deveria estar sentindo algo maior, mais intenso, como uma onda enorme. Mas a verdade é que o que eu senti, sendo bem honesto, foi confirmação, como quando você passa anos refazendo um cálculo e finalmente encontra o recibo original, e lá está o valor exato, exatamente o que você tinha imaginado e exatamente o que você torcia para estar errado. Eu não estava errado. E ali, sentado no carro, numa terça-feira à noite, eu ainda não sabia que até o fim do mês eu teria mais 15 prints guardados, e que um deles seria o que mudaria tudo. O que eu ainda não te contei é o que eu fiz quando cheguei em casa naquela noite, sentei e abri o contato da Kira, não para ligar, mas só para olhar, só isso, porque aquele print foi o primeiro, mas não foi a primeira vez que eu tive a sensação de que existia uma história sobre mim sendo contada em algum lugar sem que eu soubesse. Essa parte vem agora. Naquela noite, eu não abri a pasta. Cheguei, fiz um chá que nem cheguei a beber, e fiquei sentado à mesa da cozinha com o celular virado para cima na minha frente, como se ele pudesse se mexer sozinho. Depois fui para a cama, fiquei 2 horas olhando pro detector de fumaça no teto, até desistir, levantar e voltar para a cozinha para finalmente abrir a pasta. Um único print, o nome da Kira lá em cima, o horário marcando 7h43 da noite. Mãe, ela fez aquilo de novo hoje, só ficou lá sentada deixando o clima pesado. Eu nem consegui comer. Desculpa. Eu sei que você já está cansada de ouvir isso, mas eu não sei por quanto tempo ainda vou aguentar. Eu li de novo, agora no silêncio do meu apartamento, e foi aí que percebi algo que não tinha notado antes, lá na cozinha. Eu sei que você já está cansada de ouvir isso. Cansada de ouvir isso? Não é eu sei que estou repetindo, nem em desculpa por tocar no assunto de novo. É cansada de ouvir, o que significa que já tinham acontecido vezes suficientes, conversas anteriores suficientes, um padrão claro a ponto de minha mãe poder estar, de fato, cansada daquilo. Ou seja, aquilo vinha acontecendo há tempo bastante para virar rotina e gerar desgaste. Eu coloquei o celular na mesa, olhei para o chá, peguei o celular de novo e fui até o contato da Kira nas mensagens, abri a nossa conversa, aquela onde a gente falava de planos de Natal, se a mãe preferia um cartão presente ou algo mais pessoal, se eu iria naquele evento do trabalho dela na primavera passada, e comecei a rolar a tela procurando alguma mensagem que parecesse ter sido enviada por engano. Não tinha nada, só nós duas, uma conversa normal de irmãs, com aquela proximidade meio automática de quem dividiu o mesmo banheiro por 6 anos e decidiu chamar isso de família. Ela tinha mandado para a pessoa certa, só achava que a pessoa certa era nossa mãe.
Voltei para a pasta de capturas de tela, segurei a imagem com o dedo e apaguei da conversa, como se eu estivesse apagando algo que nunca deveria ter visto, como quem tenta poupar o outro daquele tipo específico de constrangimento, aquele que vem quando você percebe que um pensamento privado tomou o caminho errado e foi parar nas mãos erradas. Eu não sei exatamente por que fiz isso, até hoje não tenho certeza, talvez tenha sido hábito, 28 anos tentando facilitar tudo para todo mundo naquela casa deixam marcas profundas, quase automáticas. O que eu sei é que guardei o print e não contei para Kira que tinha chegado até mim. Quero ser honesto com você sobre uma coisa, quando eu tinha 9 anos, minha irmã passou 8 meses entrando e saindo de um hospital infantil com algo que os médicos descreveram, em momentos diferentes, como uma condição digestiva crônica, um distúrbio gastrointestinal funcional e, no fim, simplesmente o estômago da Kira. Ela tinha 6 anos, era pequena para a idade, chorava quando precisava tirar sangue e odiava o cheiro do hospital. Dizia que parecia o interior de um termômetro, e ela estava realmente doente. Quero deixar isso claro, a dor era real, o medo era real, o medo dos meus pais também era real. Mas durante aqueles 8 meses, eu preparava meu próprio almoço todos os dias, fazia minha lição de casa na mesa da cozinha e conferia sozinho, aprendi a acordar com meu próprio despertador e entendi que, se eu fosse silencioso bastante, quieto bastante, útil bastante, eu ocupava exatamente o espaço certo, que era quase nenhum, e assim tudo funcionava melhor para todo mundo. Eu tinha 9 anos, crianças aprendem o que lhes é ensinado. Eu não culpo ninguém por essa lição, só quero que você entenda que, quando a Kira voltou para casa, alguma coisa já tinha sido definida sobre como a nossa família funcionava, e ninguém precisou dizer isso em voz alta para que todos nós soubéssemos. Eu penso muito nisso hoje em dia, nas coisas que acabam sendo definidas sem que ninguém realmente tome uma decisão em voz alta. O print ficou no meu celular por 3 semanas. Nesse tempo, eu fui 2 vezes à casa dos meus pais, uma para o jantar de domingo e outra para ajudar minha mãe com algo no computador. Nas 2 vezes, a Kira estava com algum tipo de dor de cabeça, e nas 2 vezes fui eu quem lavou a louça. Depois, voltei para o meu apartamento e fiquei alguns minutos parado no estacionamento antes de subir, sem saber explicar exatamente o motivo, só sentindo que aquele lugar era mais meu do que a casa onde cresci, o que é estranho de admitir, assim como também é estranho não sentir isso em um apartamento simples de um quarto que eu pago todo mês. O segundo print chegou numa quinta-feira, o terceiro na segunda seguinte, e ao final dessas 3 semanas eu já tinha 11. Eu não estava procurando por eles, mas acabei ativando uma notificação para o nome da Kira, por um impulso que nem parei para analisar, e mais 2 vezes ela enviou mensagens que eram para minha mãe e acabaram chegando para mim. Os outros 8 eu encontrei do jeito mais comum. Em algum momento ela esqueceu que eu ainda era o contato dela no grupo da família, e o preenchimento automático do celular dela claramente não diferenciava mãe em Jandiania com a mesma precisão que ela imaginava. Eu guardei todos. E apaguei cada mensagem da conversa logo depois. A Kira nunca soube. A noite em que tudo mudou foi numa sexta-feira, no começo de novembro. Minha mãe me ligou naquela tarde perguntando se eu queria ir jantar lá, disse que iam fazer carne assada e comentou que meu pai tinha perguntado de mim, o tipo de coisa que ela dizia quando, na verdade, era ela quem queria companhia. Eu disse que sim. Passei no mercado no caminho e levei uma garrafa de Cabernet, porque ela gosta e eu gosto de dar coisas que ela realmente usa. O jantar foi normal, exatamente como sempre era naquela casa. Meu pai comeu rápido e voltou para a sala, minha mãe perguntou do meu trabalho, e a Kira apareceu 20 minutos atrasada, cabelo arrumado, cor no rosto, o que significava que a dor de cabeça tinha desaparecido completamente em algum momento da tarde. Depois, minha mãe ficou na pia enxaguando a louça, eu estava secando, a Kira subiu para o quarto, e então minha mãe disse, com aquele tom de quem ensaiou o que ia falar, Diane, posso conversar com você um minuto? Eu larguei o pano de prato. Meu pai entrou na cozinha vindo da sala, mas não se sentou, ficou ali perto, mãos nos bolsos, olhando para o chão. E naquele instante eu entendi que o que vinha a seguir já tinha sido discutido sem mim, provavelmente várias vezes, por tempo suficiente para que eles chegassem a algum tipo de acordo. Minha mãe foi direta, isso eu reconheço, sem rodeios, a gente acha que talvez seja melhor para todo mundo se você encontrar outro lugar para ficar. Por um tempo, a Kira estava passando por dificuldades, e o médico dela dizia que o ambiente em casa influenciava no progresso dela, e nós apenas achamos que um pouco de espaço poderia ajudar. Eu fiquei ali parado. Meu pai olhava para o chão. Lá de cima, não ouvi nada, o que significava que a Kira estava completamente imóvel. Ela fica doente, minha mãe disse mais baixo.
Quando você está aqui, ela diz que não sabe por quê, e eu acredito nela. Só, temos que pensar na saúde dela. Diane, eu poderia ter dito 12 coisas. Eu sei porque contei depois, sentado no carro, do mesmo jeito que conto quando tento organizar algo grande demais para o meu sistema mental normal. 12 coisas. Deja tem o print da sua filha enviando mensagens pro seu celular, descrevendo detalhadamente a estratégia dela de tornar esta casa impossível de morar para mim até algo muito menor, algo que não teria me custado quase nada. Eu não disse nenhuma. Akira apareceu no vão do corredor, mão no peito, olhos suaves, expressão de quem sofre com elegância e quer muito ser vista fazendo isso. Eu não queria isso, ela disse. Espero que você saiba disso. Eu a olhei por um longo momento. Eu sei, respondi, e eu realmente sabia. Não do jeito que ela achava que eu sabia, mas totalmente. Subi para meu quarto, arrumei uma mala com o essencial, laptop do trabalho, carregadores, 3 dias de roupas, a pasta de prints que eu tinha movido para um álbum separado 2 semanas antes e feito backup na nuvem no dia seguinte, porque no fundo eu sou um gerente de projetos e gerentes de projetos não deixam a única cópia de um documento importante em um único lugar. Desci de volta. Minha mãe ainda estava na pia, sem enxaguar nada. Meu pai voltou para a poltrona. Akira tinha se retirado para o quarto que ela escolheu como palco do ato final da encenação. Peguei a garrafa de Cabernet no balcão, coloquei de volta na mala e saí pela porta da frente. No carro, fiquei alguns instantes com o motor desligado. As lixeiras de reciclagem estavam no fim da garagem. Pensei em voltar para pegá-las, mas então liguei o motor e saí. Dirigi os primeiros 5 quilômetros sem música. No 4º quilômetro, liguei o rádio e depois desliguei novamente. Quando entrei na estrada, minha mente estava na pasta no celular, não no conteúdo dela. Eu já sabia tudo de cor, mas a data do print mais antigo, o primeiro, de 3 semanas atrás, eu teria dito, mas tinha conferido de novo naquela manhã antes de sair. E a data no canto não era de 3 semanas atrás. Nem de 3 meses. Quero que você pense nisso enquanto eu conto o que aconteceu depois. O apartamento cheirava a serragem e aos produtos de limpeza dos antigos inquilinos quando me mudei há 6 meses, e eu nunca consegui eliminar totalmente nenhum dos dois. Acabei passando a ver aquele apartamento como um lugar honesto, um lugar que não fingia ser algo que não era. Um quarto, janela voltada para o leste na cozinha. Quando o sol entrava pela manhã, transformava a poeira no ar em algo quase agradável de se olhar, se você estivesse disposto a não chamar aquilo só de poeira. Coloquei minha mala no balcão da cozinha, peguei a garrafa de Cabernet, abri, servi um copo e bebi cerca de 1/3, em pé, junto à pia, antes de colocá-la de volta. Depois me sentei à mesa e abri a pasta. 11 capturas de tela, mais a de hoje à noite, aquela que tirei no celular no estacionamento antes de ir embora. Uma foto do rosto da minha mãe dizendo que ela fica doente quando você está aqui. Mas isso não era um print, era só uma memória, e memórias não têm carimbo de data e hora, uma das muitas razões pelas quais eu prefiro documentação. Comecei a ler do começo, em ordem cronológica, do jeito que você lê um relatório quando quer entender tudo antes de se permitir reagir a qualquer parte, o mais antigo primeiro. Não vou ler palavra por palavra, mas quero que você entenda a arquitetura dessas mensagens, porque foi isso que me impactou primeiro, não o conteúdo, mas a estrutura. Kira escrevia para minha mãe como se escrevesse para um médico, datando especificamente um registro clínico de sintomas. Terça-feira ela foi ríspida comigo no jantar e eu senti aquela pressão no peito de novo. Sábado, quando mencionei a promoção, ela me olhou de um jeito e eu não consegui dormir até quase às 3. Semana passada, no aniversário da mãe, comentou sobre a salada e eu tive que me desculpar e ir ao banheiro. Eu não queria estragar o jantar, então não disse nada. Sobre a salada, lembro que ela tinha feito uma salada de macarrão com vinagre demais, e eu comentei com minha mãe, em particular na cozinha, que estava um pouco forte. Minha mãe deve ter mencionado isso, ou a Kira estava parada no corredor onde eu não podia ver, ou eu não estava tão quieto quanto achava. 3 anos, 4 meses e 11 dias, dizia a data do print mais antigo. Fiquei um tempo absorvendo aquele número. 3 anos não são apenas um acúmulo, são uma prática. 3 anos são algo que você decide fazer, mesmo que essa decisão viva abaixo da parte de você que usa palavras. Terminei a garrafa de Cabernet, não servi mais, coloquei o celular virado para baixo sobre a mesa, apaguei a luz da cozinha e fui para a cama. De manhã,
meu pai ligou, o nome dele na tela, 7h52, o mesmo horário que ele tem acordado desde que se aposentou dos Correios, em 2019. Observei tocar, observei parar. Levantei, fiz café e fiquei na janela voltada para o leste até que a luz e a poeira parassem de me interessar. Minha mãe ligou ao meio-dia. Akira ligou às 15h17, o que me surpreendeu. Akira quase nunca liga. Ela manda mensagens. Ela acha ligações confrontativas. Uma vez ela me disse isso, e na hora achei curioso acreditar nisso quando você mesmo é, na maioria dos lugares que entra, a principal fonte de confronto. Fiquei olhando o nome dela na tela até cair na caixa postal. Ela não deixou recado. Esse foi o primeiro dia. No segundo dia, liguei para a tia Ruth. Ela atendeu no segundo toque, como sempre faz, como se estivesse esperando por você independentemente da hora que você liga. Como se estivesse fazendo algo por perto e feliz o suficiente para parar. Fui mandado embora, eu disse. Pausa. Não surpresa. Ruth processa antes de falar, uma qualidade que sempre confiei. Quando? Ontem à noite. Onde você está? Em casa. Na minha casa. Bom, disse ela, e falou sério, sem ironia, o que também é algo que sempre confiei nela. Depois, e como você está? Estou lendo algumas coisas que estão me ajudando a entender a linha do tempo. Nova pausa. Vou passar no sábado, a menos que precise de mim antes. Sábado está ótimo. Quero falar sobre a tia Ruth porque ela importa para esta história e porque esteve em grande parte ausente da versão desta família que descrevi até agora, o que já é uma informação por si só. Ela é a irmã mais nova do meu pai, tem 61 anos. Mora a 40 minutos daqui, em uma casa que comprou sozinha depois do divórcio em 2009. Daquele tipo de casa limpa e planejada que anuncia uma decisão sobre o resto da vida, sem mais barulho. Eu não fui convidado para entrar. Ela lecionou inglês no ensino médio por 22 anos. Sabe como se constrói uma narrativa, conhece a diferença entre o que uma história diz que é e o que realmente é. Ela e meu pai não se falam, já fazem 10 anos. Quando perguntei o motivo uma vez, ela disse apenas que eles tinham discordado sobre o valor da verdade e que ela decidiu que não estava disposta a continuar discutindo se aquilo tinha algum valor ou não. Nunca contei à minha mãe que ainda via. Minha mãe teria falado algo sobre manter a paz, e eu teria que explicar que a paz mantida pela omissão não é paz de verdade. É apenas uma sala onde as pessoas concordaram em não mencionar o cheiro. No terceiro dia, comecei a organizar os prints por categoria em vez de por data. Esse é o tipo de coisa que faço, e não vou me desculpar por isso. No meu núcleo, acredito que se algo pode ser organizado, deve ser, porque um monte de fatos e uma sequência ordenada de fatos não são a mesma coisa, mesmo quando contém informações idênticas. A ordem é um tipo próprio de argumento. Criei 4 categorias: coisas que Akira disse sobre o que eu tinha feito, coisas que Akira disse sobre como eu a fiz sentir, coisas que Akira dizia e que eu podia verificar pela minha própria memória, e coisas que ela dizia que não tinham relação nenhuma com qualquer evento que eu conseguisse identificar. Essa era uma categoria que eu achava particularmente reveladora. A que mais volto, até hoje, mesmo depois de tudo, é esta: ela mastiga tão alto que eu não consigo pensar. Sei que parece tão pequeno, mas me deixa fisicamente mal estar na mesma sala, como uma resposta real do meu corpo. Mãe, eu pesquisei e acho que isso pode ser uma condição de verdade. Naquela noite, tínhamos sopa e colheres. Quero ser justo com Akira. Quero ser justo com ela especificamente porque a justiça é a coisa que ela não estendeu a mim. E acho importante que eu tenha estendido, mesmo assim. Não pelo benefício dela, mas porque o tipo de pessoa que quero ser depois disso não é alguém que se tornou menor tentando. Sei que ela era realmente doente quando criança. Sei que a versão de amor que aprendeu com nossos pais chegava na forma de atenção, e essa atenção vinha mais consistentemente quando havia um problema, e que ela tinha 6 anos quando aprendeu isso, idade demais pequena para ser culpada pela lição, mesmo que, com o tempo, você seja responsável pelo que faz com ela. Sei tudo isso. Sabia na época. O que também percebi no quarto dia, sentado no meu sofá com a pasta categorizada e um bloco de notas amarelo onde escrevi datas e as cruzei com meu próprio calendário, foi que Akira havia enviado 47 mensagens para minha mãe em 3 anos e 4 meses.
47. Algumas eram coisas práticas, outras reclamações reais, a textura de um relacionamento entre irmãos que tem atrito, porque todo relacionamento entre irmãos tem. Não estou fingindo que foi fácil conviver comigo. Sou preciso, quieto e ocupo um tipo de espaço que algumas pessoas acham confortável e outras sentem como uma janela aberta no inverno, tecnicamente deixando entrar ar, tecnicamente um problema. Sei que não sou nada nessa história. Não estou dizendo que sou nada. O que estou dizendo é, 47 mensagens em 40 meses, e em nenhuma delas minha mãe respondeu. Você já pensou em falar diretamente com a Diane? Nenhuma. Meu pai ligou de novo no 5º dia, minha mãe no 6º, 2 vezes. No 7º dia, Akira ligou novamente e dessa vez deixou o recado de voz. E sei o que você está pensando. Não, eu não ouvi na hora. Coloquei o celular no balcão e fiz o jantar. Jantar de verdade. Aquele que leva 40 minutos e suja 3 panelas. Aquele que eu nunca fazia quando passava 2 ou 3 noites por semana na casa dos meus pais, cumprindo um papel que ninguém tinha formalmente me atribuído, mas que todo mundo passou a depender. Comia à mesa. Depois, ouvi o recado de voz. A voz da Kira era suave, um pouco áspera nas bordas, daquele jeito que as vozes ficam quando alguém esteve chorando ou quer que você acredite que esteve. Diane, eu só quero que você saiba que eu não queria que isso acontecesse assim. Eu sei que você está com raiva. Eu também ficaria. Eu só espero que você saiba que eu te amo. Espero que saiba que não foi por não te amar. Coloquei o celular no balcão. O que ela disse era verdade. E isso tornava tudo tão difícil de segurar. Não se tratava de amor. Nunca se tratou disso. Esse era exatamente o problema. Toda a arquitetura do que ela havia construído nunca foi sobre se ela me amava ou não. Era sobre se eu existia de um jeito que deixasse espaço suficiente para ela. E a resposta que ela chegou lentamente, cuidadosamente, ao longo de 3 anos, 4 meses e 47 mensagens, era não. Peguei o celular e liguei para Ruth. Sábado ainda funciona, eu disse. Mas traz café. Eu trago o bom, ela respondeu. A data do print mais antigo, eu disse, você vai querer ver. Quão antigo? Eu falei. O silêncio do outro lado durou cerca de 4 segundos, o equivalente para Ruth a uma inspiração súbita. Traga a pasta inteira, disse ela. A Ruth chegou às 10 da manhã com um termo de café do lugar etíope da Main Street, e a expressão específica que ela faz quando já sabe que algo é ruim e está apenas esperando entender a dimensão daquilo. Ela se sentou à minha mesa de cozinha. Coloquei o celular na frente dela, pasta aberta, o print mais antigo no topo, e fui até a janela enquanto ela lia. Não a observei. Olhei para o estacionamento abaixo e contei os carros até ouvir ela colocar o celular de lado. Ok, disse ela. Ok, sente-se, Diane. Sentei-me. Ela despejou o café nas 2 xícaras sem perguntar qual eu queria e empurrou a mais próxima para mim. Depois pegou o celular de novo e continuou lendo. Bebi o café. Estava muito bom. Concentrei-me nisso. Quando finalmente o deixou de lado pela segunda vez, não disse nada de imediato. Isso é uma das coisas que sempre admirei na Ruth. Ela trata o silêncio como uma resposta legítima, e não como um vazio a ser preenchido. Ela ficou um momento com a pasta, do jeito que você fica com uma conta maior do que esperava, deixando o número se tornar real antes de decidir o que fazer. 3 anos, disse ela. 3 anos, 4 meses, e sua mãe nunca soube. Ela sentiu, girou a caneca nas mãos. Me conte sobre a pior coisa que você realmente fez. Olhei para ela. Não estou pedindo para defender a Kira, disse ela, estou pedindo porque sei que há algo, e prefiro ouvir de você do que tentar descobrir nas entrelinhas. Ela me conhece. Esse é o jeito da Ruth. Ela ensinou inglês por 22 anos. Leu mais narrativas do que a maioria das pessoas encontra em uma vida inteira. E sabe a diferença entre um protagonista totalmente sem falhas e alguém honesto o suficiente para admitir as próprias. 5 anos atrás, eu disse que a Kira pegou meu carro sem pedir e arranhou o para-choque traseiro. Ela não me contou. Eu descobri numa manhã de domingo, indo ao supermercado, voltei para dentro de casa e fui bem clara sobre isso na frente da minha mãe e de quem mais estivesse lá.
Quão clara! Eu não grito, mas falei de um jeito muito direto, sem adaptar a intensidade para ninguém. E ela chorou. A Ruth esperou. E eu não pedi desculpas do jeito que ela queria. Pedi desculpas pelo tom alto, não por estar brava. Eu estava errada por estar brava? Não. Mas ela tinha 21 anos, tinha arranhado meu carro e estava chorando, e eu continuei sendo precisa sobre o que aconteceu, o que provavelmente doeu mais do que gritar teria doído. Eu segurei a caneca com as duas mãos. Isso está lá, mensagem 14. Do jeito que ela descreve, eu a ataquei na frente da família. Mas o que eu fiz foi me recusar a minimizar o que tinha acontecido. E ela viveu isso como um ataque. A Ruth ficou em silêncio por um momento. Então, ela pegou algo verdadeiro e construiu 47 mensagens em torno disso. Pegou algo verdadeiro e criou uma espécie de histórico médico em cima. A palavra médico entrou na sala entre nós com um peso particular. Eu nunca tinha dito isso em voz alta antes. Dizer para Ruth, ver a expressão dela entendendo tudo, foi a primeira vez que me permiti reconhecer o que eu realmente sabia. Não se tratava apenas de uma irmã que me achava difícil. Kira vinha descrevendo minha presença na vida dela como uma doença física. Nas mensagens para minha mãe, a linguagem de sintomas, crises e tempos de recuperação transformava minha existência em algo que precisava ser gerenciado. Ela está em terapia agora, eu disse. O pai comentou sobre isso. Pelo que parece, o terapeuta concorda que o ambiente da casa está afetando o progresso dela. A Ruth colocou a caneca no balcão com uma precisão que mostrava que ela estava escolhendo não dizer algo. O que? Eu disse. Um terapeuta só pode trabalhar com as informações que recebe. Assenti. Pensei sobre isso também. Pensei na Kira sentada em algum consultório, contando a história do jeito que vinha contando para minha mãe por 3 anos. A arquitetura já sólida, os detalhes já selecionados e organizados. Pensei em alguém treinado para ouvir, sem como saber o que tinha sido deixado de fora. Posso te perguntar uma coisa? Disse a Ruth. Sim. Quando você percebeu? Não suspeitei. Não. Olhei para o termo na mesa. O estacionamento lá fora tinha ficado mais silencioso. Em algum lugar do prédio, alguém passava o aspirador. No dia do primeiro print eu disse, quando eu li e pensei, sei que você está cansada de ouvir isso, aquela frase, eu sabia naquele momento que estava lendo o meio de algo, não o começo. E antes disso, eu pensei na mesa de jantar, nas lixeiras de reciclagem, no pano de prato, naquela sensação específica de estar em um quarto onde sua presença é tolerada, não desejada, uma textura tão familiar que você para de perceber como incomum. Do mesmo jeito que você para de ouvir o barulho do trânsito quando mora perto de uma estrada tempo suficiente. Acho que sei disso há muito tempo, eu disse. Só continuei arquivando sob a é assim que famílias são. A Ruth me olhou firme. É isso que você ainda pensa? O aspirador parou no prédio. O estacionamento estava quieto. A luz do leste entrava pela janela da cozinha no ângulo que aparece por volta das 11 horas, aquele que deixa a poeira visível. Pensei na menina de 9 anos que colocava seu próprio alarme, conferia o dever de casa sozinha e aprendia a ocupar exatamente o espaço certo. Pensei nela decidindo, numa tarde sem testemunhas, que aquela era simplesmente a forma de amar, e que a forma era culpa dela, e que se ela ficasse pequena o suficiente, talvez mudasse alguma coisa. Não mudou. Eu tinha aprendido a ficar pequena muito bem, e nada mudou. Não, eu disse, acho que não penso mais assim. Ruth assentiu uma vez, do jeito que assente quando algo está resolvido. Ela pegou sua caneca. Eu peguei a minha do lado de fora. Um carro ligou no estacionamento e saiu. E o espaço que ele deixou era apenas um espaço, não uma ausência, apenas lugar. Então ela disse, o que você quer fazer com a pasta? Eu tinha me feito essa pergunta todas as noites durante uma semana. Eu a virava e revirava como quem examina uma ferramenta nunca usada, tentando entender para que serve, que estrago pode causar, se você é a pessoa certa para segurá-la. Nada ainda, eu disse. Ainda não vou fazer nada com ela. Ruth assentiu de novo. Ela entendeu-o ainda.
Minha mãe ligou no 8º dia, não no 9º, não no 10º, no 8º, o que me disse que ela tinha aguentado exatamente o quanto pôde antes que o desconforto da situação pesasse mais que o desconforto de fazer a ligação. Eu atendi, oi, mãe. Oi, querida. Uma pausa, daquelas com móveis no meio. Como você está? Bem. Trabalhando? Sim, tudo bem. Outra pausa. Ao fundo, eu ouvi a torneira correndo e depois parando. Ela estava na cozinha. Claro que estava na cozinha. A coluna do seu pai tem incomodado. Ele torceu enquanto mexia em algo na garagem. Ele deveria procurar alguém. Você sabe como ele é. Eu disse para ele ligar para o Dr. Merrick. Ele ainda tem um número. A torneira correu de novo por pouco tempo. Sinto sua falta, Diane. Não há desculpa, não estive pensando no que aconteceu ou a não tenho certeza se lidamos certo com isso, apenas a sinto sua falta, o que era verdade. Eu acredito, até certo ponto, que minha mãe sente falta da função tanto quanto da pessoa, e não digo isso com crueldade. Ela é uma mulher que sente amor principalmente através da proximidade e da rotina, e minha ausência interrompeu essa rotina, e essa interrupção se registrou como sentir falta de mim, e em certo nível essas coisas são iguais. Também sinto sua falta, eu disse, porque também era verdadeiro até onde chegava. Ela me convidou para jantar no domingo seguinte. Disse que ia fazer um assado de panela, que podia ser coincidência ou um gesto de reconciliação disfarçado de item do cardápio. Eu aceitei. Anotei a data no meu calendário a lápis, sabendo, enquanto fazia isso, que era um pequeno ato privado de autopreservação. O jantar de domingo foi tranquilo, daquele jeito que um ambiente cheio de gente fica silencioso quando todos concordam em se concentrar na comida. Meu pai falou sobre a garagem e a parte de trás da casa e, eventualmente, sobre o consultório do Dr. Merrick, que aparentemente já havia sido chamado. Minha mãe tinha feito o assado de panela do jeito certo, como sempre faz, com aquelas cebolinhas que levam uma eternidade para descascar e que ninguém além dela se daria ao trabalho de preparar, uma forma de amor que eu reconheço, mesmo quando é a única disponível. Kira chegou 22 minutos depois de mim. Entrou com o casaco ainda posto, bochechas vermelhas do frio, e parou na porta da cozinha ao me ver. Algo passou pelo rosto dela rápido demais para nomear, como algo que surge brevemente na água antes de afundar de novo. Então ela sorriu, abriu os braços. Você veio, disse, como se minha presença fosse um presente que ela não esperava. Eu me levantei e deixei que ela me abraçasse. Ela segurou um instante a mais que o necessário, o queixo no meu ombro, e eu coloquei as mãos nas costas dela, olhando para a parede acima do fogão, sem pensar em nada específico. O assado de panela cheirava bem. A cozinha estava quente. Lá fora, fazia 31 graus, e a música do Pearl Jam que meu vizinho toca nas manhãs de domingo não chegava até aqui. Fico feliz que você esteja aqui, disse ela em meu ombro. Eu sei, respondi. Ela se afastou e me olhou com algo suave na expressão. E eu a encarei de volta. E sobre a Kira, o que impressiona é que ela é realmente boa nisso, o calor, a abertura, a atenção que faz você sentir, por um instante, que o ambiente se orientou em sua direção. Não é totalmente atuação. Ela contém isso junto com todo o resto, do jeito que a maioria das pessoas lida com contradições, sendo exatamente quem dizem ser em alguns momentos e algo completamente diferente em outros. Eu ajudei minha mãe a levar os pratos à mesa. Kira serviu o vinho. Meu pai contou a história da recepcionista do Dr. Morex, que aparentemente o reconheceu do correio e deu uma consulta mais cedo, narrando com a satisfação de quem percebeu que 30 anos de entrega confiável de correspondência têm utilidade prática na aposentadoria. Objetivamente, foi uma noite agradável. Comi o assado de panela. Bebi um copo de vinho. Ajudei a tirar a mesa e lavar a louça enquanto minha mãe secava. Igual a sempre, nas mesmas posições que sempre ocupamos. Kira desapareceu para o andar de cima por volta das 20 horas. Me despedi dos meus pais, abracei minha mãe e fui pegar meu casaco no gancho perto da porta. Os casacos estavam pendurados perto do início da escada. Acima de mim, no patamar, Kira estava no celular. Ela não sabia que eu estava lá. Eu vinha da cozinha, não da sala, e o carpete das escadas abafava o som, além de eu estar de meias. Eu não estava tentando escutar.
Quero deixar isso claro. Eu só estava alcançando meu casaco. Não, tá tudo bem, ela dizia. A voz baixa, tranquila, do jeito que ela fala com pessoas para quem não precisa atuar. Ela veio para o jantar. Foi o que foi. Todo mundo se comportando, um pequeno suspiro que quase parecia riso. Com cuidado. Segurei meu casaco nas mãos e não me movi. Eu sei. Eu sei. É só que, olha, se sempre vai ser assim, eu gerenciando cada sala que ela entra, eventualmente algo vai ter que mudar de novo. Não posso continuar fazendo isso indefinidamente. Pausa enquanto a outra pessoa falava. Não, eu sei. E se acontecer de novo, quero dizer, eu sei o que fazer. Já pensei nisso. Não é complicado. Ela se mexeu no patamar acima de mim, e eu silenciosamente recuei para a escuridão do corredor. De qualquer forma, vai ficar tudo bem. Te ligo mais tarde. Coloquei meu casaco, voltei para a cozinha, disse boa noite para minha mãe pela segunda vez e saí pela porta da frente. No carro, fiquei um momento com as mãos no volante. As lixeiras de reciclagem já estavam dentro. Alguém as trouxe. Talvez o meu pai, se a coluna dele permitiu. Talvez Kira. Talvez uma versão da família que funcionava direito quando eu não estava lá para bagunçar o clima. Pensei em não é complicado. Pensei em eu sei o que fazer. 3 anos e 4 meses de documentação e ela já planejando o próximo movimento. Liguei o motor, coloquei o carro em ré. Aqui está o que quero te perguntar e quero que você realmente pense antes de responder. Se você estivesse naquele carro, com aquela pasta no celular e aquela voz ainda no seu ouvido, o que faria? Voltaria para dentro? Ligaria para alguém? Esperaria para ver? Do jeito que se espera por um sistema meteorológico, por conversas difíceis, por coisas que você espera que se resolvam sozinhas sem sua intervenção. Eu esperei e observei por 3 anos e 4 meses. Coloquei o carro em marcha e saí da guia. Algumas decisões não parecem decisões quando você as toma, parecem apenas a única direção disponível, do jeito que um rio não decide descer. Quando cheguei à estrada, já tinha parado de me perguntar o que faria e comecei a me perguntar só uma coisa. 2 semanas depois, voltei ao trabalho, às minhas rotinas, à disciplina específica de me comportar normalmente quando normal se tornava uma categoria que eu estava revisando por dentro. Minha mãe ligava 2 vezes por semana, sempre à noite, sempre da cozinha, pelo que dava para ouvir ao fundo. Conversamos sobre a coluna do meu pai, que estava melhorando. Falamos sobre um cano embaixo da pia que começou a fazer barulho. Não falamos sobre a Kira, o que significava que estávamos falando sobre ela em cada silêncio, em cada desvio de assunto, em cada escolha cuidadosa de tema. Eu me tornei fluente nessa linguagem específica anos atrás. Falava de volta para ela sem esforço. Então meu pai ligou numa quarta-feira. Meu pai não liga. Ele atende chamadas. Participa de chamadas feitas por outras pessoas. Mas em 32 anos sendo filha dele, eu podia contar nas mãos as vezes em que ele pegou o telefone e discou meu número de propósito. Então, quando o nome dele apareceu na tela às 18h45 de uma quarta-feira, entendi antes de atender que não se tratava da coluna dele. Oi, pai. Oi, filha. Ele pigarreou. Sempre pigarreia antes de dizer algo que não quer dizer. Tem 1 minuto? Claro. Outro pigarro. Não quero me meter em nada. Sabe, eu não gosto de me meter em nada. Eu sei, mas sua mãe achou que eu deveria ser quem te contasse. Pausa. A Kira está vendo alguém. Um terapeuta. Ela está indo, não sei, desde antes de tudo acontecer, aparentemente. E o terapeuta disse que o ambiente em casa faz parte do que tem afetado o progresso da Kira. O estresse do ambiente doméstico tem um efeito mensurável. É assim que ela colocou. E ela está recomendando algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Ela acha, quero dizer, estou falando do terapeuta, não da gente que seria benéfico para Kira passar mais tempo em casa sozinha, apenas com sua mãe e comigo, enquanto ela trabalha algumas questões. Eu estava na cozinha. Sentei. Pai, eu sei como isso soa. Ela sabe de quem está descrevendo?
O terapeuta sabe que existe uma segunda filha? Diane, estou perguntando sério. Ela sabe o que Akira contou, disse ele, com a voz baixa e um pouco cansada. Entendi que ele estava me dizendo a verdade da única forma que conseguia, de lado, encoberta, de um jeito que lhe permitia acreditar que não tinha dito tudo. O terapeuta sabia o que Akira contou. 47 mensagens comprimidas em sessões, curadas, organizadas, já moldadas por 3 anos de prática em algo que soava como uma paciente descrevendo sintomas, e não como uma narrativa que alguém vinha construindo há anos. Agradeci ao meu pai. Ele pediu desculpas. Acreditei nele. Depois que desligamos, fiquei sentada à mesa por um tempo. A janela leste já estava escura naquela hora. A televisão do vizinho pulsava pela parede compartilhada, com risadas em intervalos irregulares. A ideia de humor de outra pessoa. Ruth me ligou naquela noite. Eu contei sobre a ligação do meu pai. Um efeito mensurável. Ela repetiu. Essas foram as palavras. Ela levou a um profissional. Um profissional que tem apenas uma fonte. Ruth ficou em silêncio, depois muito cuidadosamente perguntou: como você está? Eu pensei sobre isso. Não estou triste, eu disse, quero que você saiba disso. Achei que estaria, mas não estou. Acho que a tristeza já aconteceu. Em algum ponto no meio de ler aquelas mensagens, o que sobra agora é outra coisa. Que tipo de outra coisa? Uma coisa que sabe o que está fazendo. Ruth disse que voltaria naquele fim de semana. Eu disse que não precisava. Ela disse que sabia que não precisava. 2 dias depois daquela conversa, Kira postou algo no Facebook. Eu não sigo a Kira nas redes sociais. Tomei essa decisão silenciosamente e sem alarde, cerca de 2 anos atrás. Do mesmo jeito que fiz várias escolhas silenciosas e sem anúncio, mas temos amigos em comum. E uma delas, uma mulher chamada Patrícia, que eu conheci no ensino médio e que significa bem de um jeito direto e sem filtro de quem nunca aprendeu a considerar audiência, me enviou um print da postagem. Você viu isso? O post tinha 3 parágrafos sobre cura, limites e a coragem necessária para proteger sua própria energia. Estava escrito em primeira pessoa, com a especificidade de alguém descrevendo dor genuína. E por baixo disso, eu podia ver a estrutura, a mesma arquitetura que eu vinha lendo há 3 semanas, só que formatada para consumo público em vez de entrega privada. A foto do perfil tinha um filtro suave, do tipo que suaviza tudo e adiciona uma tonalidade quente a qualquer coisa que toca. Tinha 53 curtidas, vários comentários dizendo você é tão corajosa e isso é tão importante e enviando amor. Olhei para aquilo por um bom tempo. Depois coloquei meu celular de lado e comecei a lavar a louça que tinha deixado na pia do jantar. E, mais ou menos na metade, eu ri. Não porque fosse engraçado exatamente, mas porque há uma qualidade específica em assistir alguém performar seu sofrimento para uma plateia que não tem razão para questionar a performance. E essa qualidade, a certa distância, tem uma textura quase cômica. Kira tinha colocado um filtro suave na própria dor e chamado aquilo de cura. Ela tinha feito isso publicamente. Ela tinha 47 mensagens privadas e um post levemente editado no Facebook, e não sabia, sentada no quarto de onde escreveu, que ambos agora estavam na mesma pasta. Liguei para minha mãe no dia seguinte e perguntei se podíamos conversar. Só nós duas, disse, na casa dela. Ela respondeu, sim, claro. Venha na quinta depois do trabalho, eu vou deixar o jantar pronto. Agradeci e desliguei. Então me sentei e pensei na minha mãe naquela cozinha. O podcast tocando baixo. A panela no fogão que não precisava ser mexida, mas que era mexida de qualquer jeito. O celular apoiado no suporte de papel toalha. Tela acesa. As mãos dela molhadas. Do jeito que ela sempre coloca no viva voz quando as mãos estão molhadas. Eu sabia disso sobre ela há 32 anos. Só que nunca tinha parado para pensar o quão útil isso era. Minha mãe tinha o assado no fogão de novo. Não sei se ela escolheu de propósito ou se é simplesmente o que ela cozinha em novembro, mas a cozinha cheirava igual a de 3 semanas atrás, e essa semelhança tinha uma qualidade que eu não conseguia nomear. Não era conforto, não era ironia, era algo no meio, sem palavra. Ela parecia cansada. Foi a primeira coisa que notei quando abriu a porta.
Um cansaço particular de quem tem gerenciado algo invisível por tempo demais. Sentamos à mesa da cozinha com 2 canecas de chá e conversamos do jeito que aprendemos a falar ao telefone nessas semanas passadas, com cuidado, no meio neutro das coisas. As costas do meu pai estavam quase totalmente recuperadas. O cano embaixo da pia tinha sido consertado. Ela tinha ido ao clube do livro e não gostado do livro, mas gostado da companhia. O celular dela estava sobre o balcão, apoiado no suporte de papel toalha. O podcast tocava, o mesmo canal de true crime de sempre, a voz de uma mulher descrevendo uma linha do tempo de eventos com o tom neutro e cuidadoso de quem organiza fatos para um público. As mãos da minha mãe estavam secas. Ela segurava a caneca com as 2 mãos. Conversamos sobre o clube do livro por um tempo, sobre a mulher chamada Pat que sempre trazia a mesma pasta de espinafre todo mês, independente do tema. Depois ela se virou para checar o assado, mergulhou as mãos na água da pia e o celular estava ali, e o hábito já mora no corpo depois de 32 anos, e ela apertou o botão sem pensar. O podcast foi para o Viva Voz. Ela baixou um pouco o volume. As mãos permaneceram na água. Eu envolvi minha caneca com as 2 mãos. 7 minutos se passaram. Conversamos. O assado precisava de mais 40 minutos. Plet aparentemente também tinha opinião sobre a harmonização de vinhos. Então o celular da minha mãe acendeu sobre o balcão. Kira. Minha mãe olhou para ele, depois para mim. Algo passou pelo rosto dela, não culpa, mas perto de um pedido de desculpas. Ela estendeu a mão para pegar. Pode atender, eu disse. Ela hesitou. Mãe, atende, eu repeti, e então ela pegou o telefone. As mãos ainda estavam molhadas. Ela escondeu o celular do jeito que sempre faz. Oi, querida, disse. A voz de Kira saiu pelo viva voz, clara como qualquer coisa. A cozinha não era grande. Oi, é um mau momento? Não, estou só fazendo jantar. Ah, que bom. Só queria falar contigo. Tive minha sessão hoje, conversamos sobre algumas coisas e eu fiquei pensando a tarde toda. Como foi? Foi bom. Difícil, mas bom. Ela quer que eu comece a pensar sobre o que realmente preciso, tipo especificamente, não só de forma geral. O que eu preciso para me sentir segura em casa. Uma pausa. E eu fiquei pensando sobre isso. Acho que uma das coisas é que eu preciso saber que se as coisas começarem a se sentir como antes, você vai me ouvir. Como, realmente ouvir. Não só não quero ter que te convencer toda vez. Eu te escuto. Minha mãe disse, por causa do progresso que estou fazendo lá, é real, mas frágil agora. É o que ela não para de repetir. Frágil. E o ambiente em casa precisa apoiar isso, não ir contra. E eu só. Kira suspirou. Quero saber que você está do meu lado. Sempre estou do seu lado. Você diz isso. Mas aí ela vem jantar e tudo muda só no tom da voz dela. Sutil. O relaxamento que acontece quando você acredita que está numa conversa privada. E volta tudo ao que era. Ela só senta ali e ocupa todo aquele espaço, e todo mundo se ajusta a ela sem perceber. E eu deveria estar me curando e, em vez disso, só estou gerenciando de novo. Ainda assim, minha mãe se afastou da pia. Olhou para mim do outro lado da cozinha. Eu olhei de volta. Kira continuou falando. Eu a amo. Quero que você saiba que não estou dizendo nada disso porque não a amo. Mas há uma diferença entre amar alguém e conseguir estar na mesma sala que essa pessoa. E venho tentando explicar isso há tanto tempo. E eu só preciso que alguém finalmente acredite em mim. Não estou inventando. Não estou sendo dramática. Ela me faz sentir como se eu estivesse desaparecendo. E acho que ela nem sabe que faz isso, o que é quase pior. Sabe, é como tentar explicar o clima. As mãos da minha mãe estavam ao lado do corpo. Ela me olhou por um longo momento. Eu não me movi. Não ofereci nada a ela. Nem segurança, nem permissão, nem uma saída. Só fiquei ali, à mesa da cozinha, com meu chá esfriando, deixando a sala segurar o que estava segurando. Ela estendeu a mão e pegou o telefone.
Colocou-o sobre a mesa, virado para cima. A voz dele continuou pelo viva voz, agora mais suave, entrando em algo que parecia resolução. E acho que o próximo passo provavelmente é falar sobre como serão os encontros de família daqui para frente, porque eu não posso continuar, minha mãe disse baixinho para o telefone na mesa. Preciso te ligar de volta. Ela não esperou resposta. Encerrou a ligação. A cozinha ficou muito silenciosa. O assado fez um pequeno som no fogão. Lá fora, alguém entrou na vaga de estacionamento, os faróis cruzaram a janela por um instante e se foram. Minha mãe sentou-se à minha frente. Olhou para o telefone na mesa entre nós. Quanto tempo? Disse ela. Não era exatamente uma pergunta. Era o início de compreensão. Eu coloquei a mão no bolso e pus meu próprio celular sobre a mesa. Pasta aberta. Print mais antigo no topo. 3 anos, disse. 4 meses. Minha mãe leu devagar. Eu a observei do jeito que se observa alguém abrindo algo que não pode ser fechado novamente. Nem com satisfação, nem com temor, apenas com a atenção particular de quem entende que o que está acontecendo é permanente e deve ser testemunhado corretamente. Ela não reagiu aos primeiros prints. O rosto dela se manteve calmo durante os primeiros, do jeito que os rostos ficam calmos quando a mente ainda está organizando o que os olhos estão lendo. Então ela chegou a um. Não sei qual. Eu não olhei para a tela, e o queixo dela se moveu ligeiramente. Ela continuou lendo. Quando terminou, colocou o telefone na mesa e olhou pela janela. O próprio celular dela vibrou. Nome de Kira. Ela deixou tocar. Parou, começou de novo. Ela atendeu. Preciso de um tempo, disse. Te ligo mais tarde. Kira falou algo que não consegui ouvir. Minha mãe respondeu, eu sei. Te ligo depois. Então desligou e deixou o telefone virado para baixo. Ficamos em silêncio por um tempo. O assado soltava pequenos sons no fogão. Nenhuma de nós se moveu para ver. Ela estava doente, disse minha mãe, finalmente, quando ela era pequena. Você lembra? Lembro. Acho que nunca parei de reagir a ela como se ainda estivesse doente. Ela falou cuidadosamente, do jeito que se diz algo que você só entendeu alguns segundos atrás. Toda vez que ela dizia que não estava bem, alguma parte de mim voltava àquele quarto de hospital. E eu simplesmente não questionei. Não me permiti. Eu assenti. Isso não é desculpa. Eu sei que não é. Ela me olhou diretamente pela primeira vez desde que tinha deixado o telefone na mesa. Os olhos dela estavam secos. Minha mãe não é uma mulher que chora facilmente, algo que sempre entendi como algo que compartilhamos. Eu não sabia que ela estava me enviando isso, disse. Quero dizer, eu sabia que ela ligava. Sabia que falava sobre você comigo. Não sabia que estava, não pensava nisso como um registro. Pausa. Eu deveria ter dito para ela falar com você. Deveria ter dito isso toda vez. Mas não disse. A culpa é minha. Sim, eu disse. Ela absorveu aquilo. Não discutiu. Ouvimos a porta da frente. Kira entrou na cozinha, ainda de casaco, os olhos se movendo da nossa mãe para mim e de volta, fazendo aquele rápido cálculo de quem entra numa sala com a combinação errada de pessoas. A expressão que ela vinha compondo durante a viagem, dava para ver os restos dela. A suavidade preparada não tinha público para pousar. O rosto da minha mãe estava imóvel. O meu, nada em especial. Kira olhou para os 2 celulares na mesa. Mãe, disse, suave, um começo. Senta, Kira, disse minha mãe. O jeito que ela falou não foi duro, mas também não era a voz que Kira estava acostumada a ouvir. Era algo mais maduro e firme, uma voz que já tinha tomado uma decisão sobre si mesma. Eu me levantei, peguei meu celular da mesa e coloquei no bolso. Peguei meu casaco atrás da cadeira. Olhei para minha mãe. Te ligo. Ela assentiu. Olhei para Kira. Ela estava parada, com a mão apoiada na cadeira, o rosto fazendo algo que eu nunca tinha visto antes. Não estava atuando, nem arrumando nada, apenas presente,
incerta e jovem de um jeito que me lembrou, por um instante, de uma menina de 6 anos com medo do cheiro de hospitais. Eu a entendia. Quero deixar isso claro, entender não é o mesmo que o que vem a seguir. Cui disse, e realmente queria dizer isso. Saí. O ar lá fora estava muito frio. Fui até o carro, coloquei minha bolsa no banco do passageiro e sentei por um momento olhando para o nada. As lixeiras de reciclagem estavam no final da entrada. Deixei-as ali. Peguei meu celular e liguei para Ruth. Ela atendeu no segundo toque. Como foi? Disse. Olhei para a casa. Uma luz acesa na cozinha. A cortina ainda. Acabou, respondi. Ruth ficou em silêncio por um instante e depois perguntou com cuidado: como você se sente? Pensei na menina de 9 anos que aprendeu a ocupar exatamente o espaço certo. Pensei em 32 anos de arquivos, todas as coisas anotadas, guardadas e nunca resgatadas. Pensei no maxilar da minha mãe se movendo enquanto lia. Pensei no rosto de Kira quando não havia mais performance a dar. Como eu mesma, eu disse. Pela primeira vez em um tempo, liguei o motor, coloquei o carro em marcha ré, e quero deixar uma pergunta para você. Não sobre Kira, não sobre minha família, sobre você. Existe algo que você sabe há muito tempo e vem guardando na pasta? É assim que as coisas são? Porque eu arquivei coisas nesse título por 3 anos e 4 meses, e por 28 anos antes disso. E o que aprendi sentada naquele carro, no frio de novembro, é que o arquivo não desaparece. Ele apenas fica mais pesado. Em algum momento, o peso se torna uma escolha. Há algo que ninguém te conta sobre famílias que funcionam com a dor de uma pessoa só. Elas precisam de uma testemunha, não de um salvador, nem de um consertador, apenas alguém disposto a enxergar com clareza e parar de fingir que o borrão é normal. Se você já foi aquela pessoa que coloca as lixeiras de reciclagem sem ninguém pedir, que pede desculpas por ocupar espaço, que arquiva coisas sob é assim que as famílias são, quero que ouça isso. Documentar não é vingança. Conhecer sua própria história não é traição. E sair de um lugar que nunca foi realmente seu não é abandono. É a primeira coisa honesta. Você já ficou em algum lugar muito além do que deveria, não porque queria, mas porque ir embora parecia provar que eles estavam certos sobre você?